Começando mais um GFT Gospel para você e hoje eu vou estar comentando sobre algumas notícias do Brasil e do mundo hoje. E como não tem como ser diferente, eu vou estar comentando sobre o final de semana que teve eleições, né? Eleições municipais para prefeito e vereador. Eu vou estar comentando então sobre essa notícia aqui que saiu no portal Terra. Olha só. Marola, onda conservadora perde força nas eleições 2020. Interessante, né? Mas antes de falar dessa notícia aqui, que fala o seguinte, ó, tem um subtítulo aqui, fracasso de bolsonaristas nas capitais e avanço de candidaturas de centro e de esquerda freia o avanço conservador. Será que é isso mesmo? Antes de estar falando dessa notícia aqui, eu quero estar entrando aqui, ó, os resultados das eleições aqui para a minha cidade onde eu moro, que é a cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Então, aqui em Gravataí, quem ganhou aqui para as eleições para prefeito foi o Luiz Ariano Zafalon, então ele foi eleito prefeito com 51,12%. Em segundo lugar ficou Dima Souza da Costa com 31,58%. Em terceiro, Anabel Lorenzi com 11%. Então aqui ganhou essa candidatura. Mas o que eu acho, uma coisa interessante que eu acho nessas eleições, eu gosto sempre de olhar as coligações, né? Que esses candidatos fazem parte. Isso é uma coisa muito importante no processo eleitoral. Então eu vou estar falando só sobre a coligação um pouquinho, falando um pouquinho dessa coligação aqui do Luiz Ariano Zafalon. Então, para você que é evangélico e voltou, o Luiz Ariano Zafalon, vamos dar uma olhadinha sobre a coligação dele, um pouquinho. Aqui está a foto dele, que eu estou no site do Diário Gaúcho aqui. Então, falar sobre as coligações. Aqui embaixo diz assim, ó, coligação do Zafalon, Gravataí não pode parar. Esse é um slogan deles, ó. Então, temos aqui alguns partidos que fazem parte da coligação. Tem aqui ó, os republicanos, PP, PSL, MDB, PTB, PSDB, PSB e PRTB. Meu Deus do céu. É uma misturada assim, olha, impressionante, né, na coligação. Mas eu acho interessante porque eles conseguiram unir essa gente toda. Né? Misturar que é direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda. É uma miscelânea em volta aqui do Zafalon, né? Mas eu quero falar só de dois partidos que estão aqui na base do Luiz Ariano Zafalon, que foi eleito prefeito aqui em Gravataí. Eu quero falar só um pouquinho. Falar não, só vou ler duas notícias aqui sobre o PSDB e sobre o PSB. PSDB e PSB são partidos de esquerda. Prestem bem atenção. Vamos ver aqui algumas notícias então sobre ligado a esses dois partidos aqui. Aqui eu estou no jornal, no site do jornal É o País, que diz assim, ó, É o País entrevista Fernando Henrique Cardoso. Esse aqui é o deus do PSDB, né? Ele foi presidente aqui do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, né? De 95 a 2002. Vamos ver o que ele fala um pouquinho da fala dele nessa conversa aqui, ó. Na conversa de cerca de uma hora que o jornal O País teve com o Fernando Henrique, o também sociólogo e presidente de honra do PSDB afirmou que não apoia por hora um eventual processo de impeachment. Isso aqui foi no mês de maio, tá? Essa entrevista. Para o ex-mandatário, a destituição é um instrumento traumático para a democracia e depende de condições específicas para ocorrer, como a queda brusca de popularidade do presidente. No momento atual, diz o Fernando Henrique, e para mim é fácil falar porque estou fora do jogo, vale o conceito de paciência histórica. Né? Vamos lá mais para frente aqui. Ó. Bolsonaro tem muita base de apoio ainda, olha só, interessante. Na última pesquisa ele perdeu, mas tem muito apoio, 30% de gente que é muito fanática por ele. Então, olha só, se você apoia o presidente, você é um fanático, segundo Fernando Henrique. Olha só como é que a manipulação se dá. E ele incita esse pessoal. Poxa vida, o que é errado? Ah, é. No sentido de que tem que ser violento, tem que armar o povo. Tá certo isso aí, diretor? Não é possível. O povo não tem que ser armado. Armadas são as forças militares, a polícia. Que interessante isso aqui. Esse aqui é o deus, então, do PSDB, que é o Fernando Henrique Cardoso, dizendo que o povo não pode estar armado aqui. Eu não vou falar de armamento, né, sobre nesse vídeo aqui,
Mas isso aqui é o que o Fernando Henrique pensa, né, sobre essa questão do porte de armas, porte ou posse de armas, né? Ele, obviamente, ele é contra, né? Como a maioria dos socialistas, ele é contra, né? Mas é interessante se for na mansão dele, porque ele provavelmente mora numa mansão, né? Para você entrar nesse local, né? Provavelmente vai ter uma portaria. Nessa portaria vai ter seguranças armados, né? Provavelmente, de repente, até ele tem uma escolta aqui, uma escolta armada, né? Mas ele, o que ele fala aqui, né? Armadas são só as forças militares, olha só que interessante. Mas provavelmente a polícia do seu município não deve ter uma arma adequada, né? Para estar enfrentando, né? Os bandidos, né? Isso aqui é uma outra questão. Eu não quero estar falando disso. Mas aqui são algumas visões da esquerda aqui, né? Que eles gostam de falar isso, falam isso para parecer que são muito inteligentes, né? Mas o pessoal do PSDB, todo mundo sabe, eu deveria ter saber, né? Que são lobos em pele de cordeiro, igual o João Dória. O João Dória é um perfeito lobo em pele de cordeiro, né? Ele paga uma de inteligente, mas é socialista também, né? Então, eu não vou ler toda a notícia aqui. Eu já quero passar para aqui para a notícia aqui do PSB, que é outro partido socialista. Lembrando, ele é partido socialista da base do Luiz Gustavo Falon. Vamos ler aqui, ó. Eu estou aqui no site do PSB, ó, psb.org, olha só. Notícia aqui do site deles. Então, PSB apresenta projeto para acelerar a análise de impeachment de Bolsonaro na Câmara. Olha só. Parlamentares da bancada do PSB apresentaram nesta terça-feira um projeto para alterar o regimento interno da Câmara. Estabelece até 30 dias ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, para analisar o pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Aqui não vou estar lendo tudo aqui. A iniciativa do deputado federal Denis Bezerra, do PSB de Ceará, e foi subscrita por Alessandro Mourão, líder do PSB na Câmara, que depois segue, né? Ademais, sendo o esclarecimento de denúncias contra as mais altas autoridades do Poder Executivo Federal, de interesse de toda a população, é fácil compreender que a ausência de deliberação traz enorme constrangimento para o Congresso e apequena a sua imagem entre os cidadãos. Isso aqui é uma coisa, mas palavras que ninguém entende o que eles estão querendo dizer, né? Então aqui o PSB, ele apresentou um projeto para acelerar a análise do impeachment. Então já tinha alguns projetos de impeachment do presidente Bolsonaro rodando na Câmara, mas apresentaram um projeto para acelerar ainda mais. Interessante. Esse aqui é o PSB, que é um partido da base do Zafalol, né? Então para você que é evangélico aqui de Gravataí e você votou no Zafalol, você já fica avisado, né? PSB e PSDB estão na base. Então, se você votou no Zafalon, você apoia isso aqui. Não sei se você percebeu isso, né? Então, vamos voltar lá na notícia aqui da Terra aqui. Vamos estar lendo e comentando um pouquinho. Marola, onda conservadora perde força nas eleições de 2020. Olha só. Com os primeiros resultados das eleições municipais confirmados na noite de domingo, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para negar que tivesse se empenhado em campanhas locais e afirmar que a onda conservadora de 2022 chegou para ficar, enquanto os números da apuração mostravam o óbvio. Ao menos nos municípios, o poder do bolsonarismo parece ter diminuído. Eu não vou ler toda a notícia porque ela é muito grande, né? Mas eu quero falar sobre algumas coisas interessantes aqui que aconteceram, por exemplo, em Gravataí e que tem a ver com essa notícia. Aqui foi eleito o Luiz Ariano Zafalon. Eu acredito que muitos evangélicos aqui na minha cidade têm votado no Zafalon porque não tinha um candidato de direita, conservador. Quem era? Talvez o Clayton Manfro, que será que é de direita, porque é do PL, não sei. Porque nós tivemos como candidatos aqui, ó, tivemos o Jairo Santos, que é do PT, esquerda. Tamires Pavelli, PSL, né, Partido Socialismo e Liberdade, de esquerda. O Dimas, que tentou se apresentar como de direita, né, mas por dentro ele é, ao que tudo indica, é vermelhinho, né, foi pego em algumas fotos meio comprometedoras aí, com o pessoal da esquerda aí, né. Anabel Lourenço, de esquerda também. Sobrou o Zafalão. Acho que o pessoal foi meio que eliminando assim, vou votar, acabar votando no Zafalão, né? Porque não é o PT, né? Porque o PT aqui teve uma votação de 2.038 votos, né? Com 1,81. Perdeu até para a Tamires, né?
que é novata isso, não lembro nas outras eleições para prefeito o nome da Tamires, né? Mas então é uma coisa interessante de se ver, né? Essas questões aqui, né? Acho que o pessoal foi votando, não tinha um candidato de direita forte aqui, e o pessoal optou por votar no MDB, que seria um partido, teoricamente, seria de centro-direita, né? De centro-direita nós acabamos de ver que não, de centro-direita não tem nada, né? Pode até ser centro-esquerda. Centro-direita, de direita não tem nada. Pode, no máximo, de centro para a esquerda, né? Então, acho que o pessoal foi eliminando e sobrou, né, o Zafalão, que foi também o candidato indicado pelo Marco Alba, né? Então, talvez por isso, eu acredito que isso tenha acontecido em diversas cidades aqui do Brasil, pela falta de candidatos de direita, né? Então, talvez por causa disso, dessa questão da falta de candidatos de direita, eles tenham montado essa notícia aqui, tentando insinuar que a onda conservadora é algo que perdeu força, né, nas eleições. Só que eu acho que é algo muito recente. Não existia direita no Brasil. Existia o PT e o PSDB que faziam de conta que era oposição. Mas tanto o PT como o PSDB é a mesma coisa. PT e PSDB são partidos de esquerda. Então não existiam a direita. Agora, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que começou a surgir, começou a nascer uma direita conservadora aqui. E nessas eleições aqui de 2020, foi um pouco difícil, né, manter o mesmo conservadorismo, visto que não tem nos candidatos aqui uma direita conservadora. Não tinha em quem votar. Então fica bem complicado. Então a Terra, né, na sua malícia natural, eles procuraram montar essa notícia dessa forma, dizendo que estão perdendo força. Mas não perdemos força. Né? Os conservadores da direita não perderam força. Estão mais vivos do que nunca. O FHC tenta insinuar que as pessoas que apoiam o Bolsonaro eles são fanáticos. Fanático por ele. Não é que as pessoas são fanáticas pelo Bolsonaro. É que ele é um representante maior dessa direita que está nascendo, né? Então E a ideia deles, como fanáticos de esquerda, porque eu acredito que eles sejam fanáticos de esquerda, para alguém emitir uma opinião assim, só pode ser um fanático de esquerda, né? Então ele está muito enganado. E o PSB, né? O Partido Socialista também está muito enganado, né? Nessa questão de tentar acelerar o impeachment. Foi em maio, né? Mas tudo bem. Quero deixar aqui um versículo para o pessoal aqui, ó. Está refletindo. Provérbios 29:2 diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então, isso aqui é um versículo para que a gente possa estar, né, refletindo e que a nossa oração seja para que cada vez mais justos floresçam. Né? Nós temos muitos casos de corrupção, muitos casos de desvio de verbas e que a nossa oração como cristãos, essa é a minha oração, é que cada vez mais justos floresçam. E que quando os ímpios estiverem no governo, que a gente, com certeza nós vamos gemer, né? Porque não é algo muito bom, não é algo fácil de estar passando, principalmente quando são eleições de 4 em 4 anos. Então, se você eleger mal o candidato, no mínimo 4 anos ele vai ficar nesse posto, né? Então, se você não sabe o que é ímpio aqui, ó, algumas definições de ímpio. Que ou aquele que não tem fé, ou que tem desprezo pela religião. Que ou aquele que não respeita os valores comumente admitidos, que denota ou revela impiedade. Nós vimos aqui então dois exemplos: o Fernando Henrique e o partido do PSDB. O Fernando Henrique falou que aquelas pessoas que apoiam o Jair Bolsonaro ou a direita, eles são fanáticos, né? Mas a gente consegue ver que pelas palavras do Fernando Henrique que ele é uma pessoa ímpia. Porque o que eu vi foi um presidente que está exaltando Deus, está exaltando a família e os valores tradicionais do cristianismo, né? Embora ele não seja evangélico, ele tem mostrado total apoio aos cristãos e total apoio aos valores, né?
que nós como cristãos professamos. Então, ao que tudo indica, né, pelas palavras do Fernando Henrique, né, ele é uma pessoa que ele não respeita os valores comumente admitidos, né? Mas que a gente possa estar, não nessas eleições, que eu acho que foi muito em cima para que estejam, para que os eleitores pudessem estar, né, encontrando alguns candidatos mais conservadores à direita, né? Talvez nas próximas eleições a gente possa estar, sim, elegendo esses candidatos para que possa estar aparecendo, surgindo outros candidatos para que possam ser eleitos, e assim consolidando essa direita conservadora que nós precisamos muito no nosso Brasil, né? Porque nós temos acompanhado que na esquerda e na extrema esquerda, tudo que não presta permeia por ali. Então são ataques à vida, ataques a bebês, ataques aos valores da família. Ali fazem a festa na esquerda aqui no Brasil, né? Então talvez nas próximas eleições essa onda, que eu acredito que seja algo que veio para ficar, se consolide, né? Tanto nas próximas eleições, agora em 2022 para presidente e deputado, quanto nas próximas eleições para 2024, né? Quando serão eleitos de novo prefeitos e vereadores, né? Então que a gente possa estar refletindo nas palavras, então que a gente possa estar elegendo cada vez mais candidatos que estejam alinhados com a nossa fé, né? E que a gente possa estar agora estar vigiando, né? Estar cobrando daqueles que foram eleitos, tanto dos prefeitos e vereadores que foram eleitos ou reeleitos, né? Que a gente possa estar cobrando deles que façam um bom trabalho para os nossos municípios. Tá bom? Era isso que eu gostaria de estar falando nesse vídeo, então até o próximo vídeo. Valeu, tchau!